Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move. Você tem o valor, o Espírito Santo se move através de você. Um valor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo. Ele se move em você. Aleluia, como é bom, né? É muito bom ser bênção na vida do nosso irmão, não é? Vamos para mais perto do Senhor nessa manhã? Amém? Preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça se afunda águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como até o céu. Tua misericórdia é sem fim, como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso, Senhor, de ti. Distante de ti, Senhor, não posso
lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor. Preciso de ti, Jesus. Não vale a pena desistir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. 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 Eu preciso de ti. Preciso mais que o ar que eu respiro. Nós precisamos, Senhor, de ti. Senhor, nós precisamos de ti, Deus. Mais do que ontem, Senhor. Mais do que semana passada, Senhor. Mais do que hoje de manhã, nós precisamos do Senhor. Para onde iremos nós, ó Deus, se só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor? Eu quero aprender a depender de Ti. Eu quero aprender a confiar em Ti. Mais do que tudo, mais do que nunca, eu preciso de Ti. Igreja, vamos para mais perto do Senhor nessa manhã. E você sabe o caminho, meu irmão. Você nessa hora tem liberdade na presença do Senhor para se ajoelhar, para fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Compadece-te. E Senhor,
preciso de ti. Me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me mais te conhecer. Para o céu, tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje, agora recebo dela hoje, agora. Tu me amas como sou, mas não me deixes como estou. Seguir teus passos sempre vou. Mal tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria é minha vida, recebo dela hoje.
você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele tem nos fortalecido. A alegria dele nos fortalece. E por isso que nós também temos o prazer, a alegria de estarmos na sua casa. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E uma das coisas que eu tenho aprendido nessa caminhada da fé, é que nós não temos como nos decepcionarmos com o Senhor. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, mas a nossa busca como filhos de Deus, como servos do Senhor, é também agradarmos o seu coração, honrarmos a Deus. Quantos aqui desejam honrar o Senhor? Lá em Provérbios, no capítulo de número 3, Provérbios, capítulo 3, aqui Salomão, ele mostra também uma maneira pela qual nós podemos honrar ao Senhor. Provérbios 3, verso 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Então nós devemos honrar o Senhor com aquilo que nós temos. Nós devemos honrar o Senhor com os nossos bens, com a nossa renda, com aquilo que temos recebido da própria mão dEle, das suas próprias mãos. E nós entendemos que o amor de Deus, ele está sendo derramado em nossos corações. O amor de Deus é incondicional. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele simplesmente escolheu nos amar. Mas temos também aprendido que, se quisermos viver debaixo das promessas do Senhor, alcançando as promessas de Deus, devemos então obedecer e sermos fiéis a Ele. A promessa implica numa condição: honrar ao Senhor com os nossos bens, com as nossas primícias, da nossa renda, é a condição para que possamos alcançar a promessa de encher fartamente os nossos celeiros e transbordar de vinho os nossos lagares. Quantos aqui querem ter os seus celeiros cheios aí? Quantos querem ter? Quantos querem que os seus lagares transbordem de vinho aí? Quantos querem? Amém? Então nós vamos honrar o Senhor nessa hora, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Que você nessa hora saiba que há uma promessa designada para mim e para você. Que você possa estar com o seu coração totalmente liberal, amando o Senhor, honrando o Senhor, porque certamente Ele vai liberar a promessa na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então, se você precisa do envelope para preparar o seu melhor, você vai fazer um sinal com a sua mão. Os diáconos, as diaconisas vão estar entregando o envelope para que você prepare o seu melhor. Fala com o seu irmão assim: é com alegria. Fala assim: é com alegria. Nós vamos fazer isso com alegria e com amor no coração, trazendo os dízimos e as ofertas e entoando um cântico ao Senhor.
Amém. Levante sua mão para o altar. Vamos abençoar e santificar essas ofertas, os dízimos. Os dízimos e as ofertas são santos. Santificamos, Pai, em teu nome, porque o Senhor não se alegra tão somente de sacrifícios, holocaustos, mas um coração contrito e quebrantado. Que ao olhar para essa igreja, Senhor, o Senhor encontre homens e mulheres com tais corações. Homens e mulheres, Pai, que não têm, ó Deus, não têm esperado, não têm confiado, não têm feito da sua carne mortal o seu braço, mas têm dependido do Senhor, têm esperado no Senhor. Ó Deus, nós reconhecemos, quando trazemos os dízimos e as ofertas no teu altar, que a nossa suficiência está em ti, e que o Senhor é o Deus de toda provisão, de toda provisão. Confiamos na tua palavra, que nos garante, que se formos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Confiamos na tua palavra que diz, que se nós não retivermos o que é teu, mas entregarmos as nossas ofertas, os nossos dízimos, o Senhor vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medida. Nós confiamos na tua palavra que diz que o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Nós confiamos na tua palavra que diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa é a tua palavra, nós não duvidamos, nós não, ó Deus, duvidamos, temos um coração crédulo, crente, mas nós queremos nessa hora, Pai, também dar resposta, mostrar que nós somos fiéis, mostrar que nós te honramos, mostrar que nós dependemos do Senhor, e não seguimos o curso deste mundo, porque nós queremos agradar o teu coração, e que nesta hora o Senhor venha abençoar, ó Deus, esse altar que foi posto os dízimos e as ofertas, para que ele venha multiplicar, e que seja bem empregado na tua obra, na tua casa, havendo sempre mantimento nela, e que na casa e na despensa do teu povo haja sempre provisão, haja sempre celeiro cheio e lagar transbordante do Senhor. Nós oramos nessa certeza em nome de Jesus. A igreja diga graças a Deus. Você recebeu isso, querido, em nome de Jesus? Recebe, viu? Que há uma unção também nesse ministério, que nós temos liberado através da fidelidade, do princípio da mordomia, uma bênção de multiplicação e de prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Então você pode tomar o seu lugar. Hoje à noite, nós vamos ter o culto de celebração com a Santa Ceia do Senhor. Então, se você ainda não participou da Santa Ceia, você pode participar hoje à noite no culto de celebração, teremos a Santa Ceia. Às 5:30 da tarde nós teremos a jornada da aliança também. Então os irmãos, que não puderam vir domingo passado, então nós estamos esperando, aguardando vocês aqui na classe da jornada da aliança, que é o discipulado 1 a 1. E eu queria tanto convocar aqueles que ainda não estão sendo cobertos, não estão sendo acompanhados nessa jornada, também como aqueles que podem cuidar de alguém. Então você está convocado a estar aqui às 5:30 da tarde, na classe da jornada da aliança. Queridos, no final de semana que vem, nós teremos um encontro com Deus, amém? Quem foi ao encontro aí? Dá um glória a Deus aí. O encontro é? Então 8, 9 e 10, que é o próximo final de semana, nós estaremos na Fazenda Manaim. E eu queria, queridos, que vocês intensificassem mais ainda as suas orações. Nós estamos num período de oração, uma campanha de 21 dias de jejum e oração, mas que você pudesse
essa semana assim, né, orar com mais instância, orar realmente, objetivamente para o encontro, pudesse estar colocando os encontreiros, os encontristas, não é, colocando toda a semana, porque essa semana que antecede o encontro, é uma semana assim de grande batalha espiritual, não é verdade? Você se lembra da vez que você foi para o encontro, a última semana, como foi difícil? Então, o inimigo ele não para, né, de tentar articular, para tentar frustrar os planos do Senhor, mas ele é derrotado, e ninguém vai frustrar os planos do Senhor. Mas Deus quer contar comigo e com você. Deus ele escolheu isso, ele preferiu contar comigo e com você. Então essa é a semana chave, e também para você confirmar as inscrições. Queria fazer uma pergunta aqui: quem ainda não foi ao encontro com Deus, levanta a mão. Quem ainda não foi ao encontro, levanta a mão, sem constrangimento algum. Então, vocês, de novo, levanta a mão, bem alto. Agora os líderes de célula, olha e dá uma olhada 360 graus. Eu queria que vocês hoje, no final do culto, abordassem essas pessoas e fizessem pela fé a inscrição delas. Amém? Então eu queria que vocês fossem lá e falassem assim: ah, não, eu já estou inscrito, então amém. Ah, eu não estou inscrito, não, então vamos fazer aqui. Não quero, não, eu vou fazer aqui só pela fé. Pela fé eu vou fazer a inscrição, amém? Aí deixa Deus agir, por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não posso, porque será que vai ter um compromisso? Será que vai chover? Será que vai fazer muito sol? Será que isso? Será que aquilo? Será que eu vou ter dinheiro? Querido, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Se preocupe em desejar ter um encontro com Deus. Eu creio que assim, ter um encontro com Deus deveria ser o maior desejo que um homem ou uma mulher poderia ter. O maior desejo, ter um encontro com Deus. Então, querido, em nome de Jesus, eu quero pedir com todo o carinho, com todo o amor que é próprio dos líderes, você vai até esses irmãos que levantaram as mãos, perguntar, talvez já está até feita a inscrição, né? E aí, glória a Deus por isso, mas aqueles que ainda não fizeram a inscrição, porque assim, eu quero compartilhar algo com a igreja, que só quem está nos bastidores do encontro sabe como é difícil organizar um encontro, não é verdade? Só quem está assim, ali na linha de frente para programar um encontro com Deus, a estrutura que envolve, o custo. Às vezes a gente fica assim, poxa, R$80, mas esse R$80 ele quase não empata. A gente tem que injetar dinheiro do caixa da igreja, porque a gente até faz isso como uma oferta, é uma semeadura na sua vida, porque o custo é alto, o dispêndio é grande. Então, às vezes, se a pessoa ela não se apercebe disso, é fácil falar um não, eu não vou, mas não é fácil organizar um encontro, a estrutura, o dispêndio, o custo. Então a gente quer que valha a pena esse investimento, esse custo, esse dispêndio, porque quanto mais pessoas que estiverem lá, mais pessoas serão edificadas, transformadas, abençoadas, e mais nós teremos recursos para poder também honrar com os compromissos do aluguel da fazenda, os custos lá que já são fixos. Então, querido, você principalmente que é da igreja, que ainda não foi no encontro, é a visão da igreja, querido, é a visão da igreja. Então, o não é fácil dar, mas eu queria te estimular, te encorajar, em nome de Jesus, não dá um não dá um sim, amém? Fala para o seu irmão assim, do estado do lado, fala sim, diga assim para ela assim, diga sim, porque Deus já disse, amém? Eu não tenho dúvida que Deus já disse sim, agora só está esperando o seu. Então, em nome de Jesus, né, eu queria deixar esse recado, que você, né, esteja envolvido na visão. Hoje nós temos um privilégio aqui, um privilégio tão gostoso, tão maravilhoso, que é o privilégio de nós consagrarmos mais uma criança ao Senhor nosso Deus. É um momento lindo, maravilhoso, uma família linda e maravilhosa, não é? Estarão aqui no altar para consagrar, não é? Aquilo que é a herança do Senhor.
Então, na verdade, herança do Senhor, então nós entregamos a Deus. Então, nessa hora eu queria convidar com muita alegria o nosso irmão Lucas Ribeiro, a nossa irmã Melise Ribeiro, também vão trazer, né, juntamente, né, com a avó, também vai vir aqui à frente, né, a pequena, mas grande, Alexandra Vitória Guimarães Ribeiro. Amém? Então, a Alexandra Vitória, ela tem 18 dias, né? Hoje está fazendo 18 dias de idade, de nascimento. E nós ficamos muito felizes. Eu quero chamar a pastora aqui à frente também, que por mais que eu já tenha feito cursos de capacitação nessa área, eu não tenho me atrevido assim a segurar os pequeninos. Aí a pastora, ela tem mais habilidade, amém? Mas é muito maravilhoso, né? Muito lindo a gente poder estar aqui no altar de Deus, diante de Deus, diante dos anjos, diante até mesmo de demônios. A gente fica, oh, pastor, não? Que eles estão ali de fora, eles não têm, né, legalidade para entrar, mas eles ficam tentando ver o que está acontecendo, para ficar articulando. Então, diante de Deus, dos anjos, demônios, do céu e terra, e dessas testemunhas, nós vamos fazer algo que apraz o coração de Deus, algo que está no coração de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos nenhum relato, a Bíblia nos autorizando a batizar crianças. Você pode pegar, né, esse é um ano da Bíblia, você vai ler a Bíblia toda, amém? E você não vai encontrar nenhum relato, nenhum caso onde uma criança foi batizada, não existe. Mas você vai encontrar uma criança sendo consagrada. E sabe quem foi consagrado? Jesus. José e Maria levaram ao templo e consagraram Jesus, não é? Então, queridos, ao momento da consagração, eu sempre digo isso, eu não me canso de falar, porque é uma realidade que toda a igreja, e principalmente os pais, devem saber. A consagração é um ato de entrega. O que é algo consagrado? É algo separado, é algo santificado. O que vocês estão fazendo é reconhecer que a Alexandra Vitória é uma herança do Senhor. Então, dele recebeu, a ele entregou também. E a consagração, esse momento, ele fala muito mais aos corações dos pais do que especialmente da criança. Porque Alexandra Vitória, em tenra idade, não pode ter ali o discernimento. Ela não consegue discernir. Ela não consegue ainda ter a razão de entender esse momento. Mas certamente no mundo espiritual, vocês como pais, estão dando legalidade para que ela receba todo o favor de Deus, toda a bênção do Senhor, toda a proteção de Deus e dos seus anjos. Então isso fala a vocês desse momento importante, fala a vocês também dos momentos que virão, de testemunho, porque quando a Alexandra Vitória crescer, ela vai ter inspiração na sua própria casa, porque lá em Provérbios diz isso. Provérbios no capítulo 6, Provérbios no capítulo 6, e certamente vocês no curso de consagração, vocês, né, aprenderam também. Vinte e dois, né? Agora deu 22:6. Eu pensei que eu estava 6:22. É 22:6. Provérbios 22:6. Está escrito: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, ensinar no caminho, vocês sabem, não é ensinar o caminho, não é simplesmente apontar, não. O pai e a mãe devem caminhar. Como, pastor? Como é esse caminhar? Quando deve ser feito isso? Deve ser feito
conforme está escrito lá em Deuteronômio. Deuteronômio 6 diz isso. Essas palavras, Deuteronômio 6:6, essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Então falarás dela quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao levantar-te e ao deitar-te. Ou seja, em todos os momentos vocês devem ser inspiração. Ela está sorrindo, olha só que gracinha. Em todos os momentos vocês devem ser inspiração para ela, ensinar no caminho, porque à medida em que ela for crescendo e vai ter o discernimento próprio da fase da infância, mas também da adolescência, e ali na adolescência, na juventude, ela vai poder escolher aquilo que vocês escolheram, Jesus, porque ela vai querer ser como a mãe dela é, ela vai querer ter os atributos, assim, as qualidades, as virtudes que Deus tem plantado na sua vida, Melise. A mesma coisa, claro, de forma proporcional, às virtudes que o pai tem. Ou seja, ela vai querer ser uma mulher, uma mãe, até mesmo, né, uma filha, como a mãe é. Ela vai querer ter um esposo, como o pai dela é para a sua mãe. Ou seja, é diferente. É diferente quando esse ato, ele se reveste dessa atmosfera, a atmosfera da palavra de Deus, mostrando exatamente que vocês podem e devem, né, ensinar no caminho, em todo momento, inculcando, colocando na mente, porque na idade da razão, ela vai compreender os desígnios de Deus para ela, e ela vai poder fazer a sua própria decisão. Aí sim, né, naquele dia, ela vai descer as águas no batismo de arrependimento, porque até agora o que ela pode se arrepender, se é que pode, é talvez de deixar vocês algumas noites sem dormir, né, chorando, mas isso não é algo para se arrepender, porque é próprio da criança. Amém? Queria que o casal, os pais pudessem se ajoelhar, e a senhora vai ficar atrás do casal. Isso é maravilhoso. Eu queria que a igreja ficasse de pé agora, levantasse as suas mãos para o altar de Deus. A senhora pode colocar as mãos aqui nos ombros dos seus filhos. Amém? E nós vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo as bênçãos de Deus nessa hora. Pai, nós queremos abençoar a vida do Lucas e da Melise. Deus, nessa hora, nós liberamos uma palavra profética sobre eles. Sustenta, Deus, essa casa. Sustenta materialmente. Sustenta emocionalmente. Mas que a base desse alicerce seja o sustento espiritual. Levanta, Deus, sempre o Lucas e a Melise como homem e mulher de Deus, como pessoas que são espelho, que são referência, Pai, para a pequena Alexandra Vitória. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê tudo aquilo que esse casal precisa para cuidar, para, ó Deus, ensinar no caminho, para estar ministrando sobre a Alexandra. Deus, dê a eles, Pai, a capacitação que vem do céu. Que o Senhor guarde essa casa, guarde essa família. Não permita, Deus, que o inimigo das nossas almas se infiltre nessa casa, nessa família. E nesta hora, nós queremos ungir, Deus, essas mãos. Ungimos as mãos, Pai, dos teus servos. Ungimos as mãos, Pai, do pai e da mãe, para que sejam mãos, ó Deus, que se levantem não para a violência, ó Deus, mas sejam mãos que se levantem para amar, para cuidar, para profetizar, para impor as mãos sobre a cabeça e liberar palavra de cura, de restauração, de salvação, de bondade, de fidelidade. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui, Pai, porque é uma legalidade que esses pais dão,
E nessa hora, com a legalidade que é dada pelos pais, e na autoridade do nome de Jesus, nós ungimos com óleo a vida da Alexandra Vitória. Pai, em nome de Jesus, que essa criança cresça em graça e sabedoria, debaixo do temor e tremor do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ela não seja influenciada por essa geração, mas ela, Deus, possa, ao caminhar dela, o crescimento dela, fazer diferença, ter a sua mente renovada em Cristo e poder inspirar uma geração de jovens, uma geração de pessoas que olharão para ela e verão Cristo. Deus, que o Senhor venha guardar os pés dela de todo mau caminho, livra ela de tentações, de más amizades, de vícios. Pai, que ela cresça na mais perfeita, ó Deus, saúde. Que ela seja uma criança, uma adolescente, uma jovem e um adulto saudável. Assim nós ungimos e oramos em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. A igreja diga graças a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu queria que você se assentasse, porque essa bênção, ela tem uma história. Ela tem uma história. E esse casal vai contar essa história, essa bênção, e o que Deus proveu nesse tempo na vida deles, né? Queria passar aqui. A paz do Senhor a todos. Eu não podia deixar de contar, né, porque, desculpa a emoção, não foi fácil chegar até aqui, mas Deus estava com a gente. Primeiramente, eu não podia ter filhos, eu tinha um problema no ovário, eu tinha ovário micropolicístico, e por causa do tratamento com anticoncepcional, eu tive um problema muito sério no colo do útero. E os médicos queriam tirar em 2011 e falou que eu não podia ter filhos. E depois que eu casei, antes de casar, eu fiz uma microcirurgia, que eu retirei um pedaço do colo do útero para fazer uma biópsia e não voltei mais no médico. E eu tinha que voltar para fazer a cauterização. Aí, depois de 3 meses de casado, eu comecei a passar mal e fui no médico para ver o que estava acontecendo. E eles falaram para mim que eu estava grávida. E eu não acreditei, porque eu falei, gente, eu não posso estar grávida, porque eu não estou fazendo tratamento, não estou fazendo campanha, não estou fazendo nada. Aí eu lembrei que um dia eu estava com muita dor de cabeça e eu pedi para a pastora orar para mim. E ela começou a orar pelo meu útero, pelo meu ventre. Eu até falei assim, brincando com meu marido, nossa, eu peço para ela orar pela minha cabeça, ela ora pelo meu útero, minha cabeça continua doendo. Aí eu lembrei que foi a oração dela que tinha me curado. Aí eu fui no médico fazer os exames e eu não tinha mais ovário micropolicístico, eu fiquei grávida do ovário, que eu não podia ficar. E onde que eu tinha tirado o pedaço do colo do útero, tinha regenerado. Aí foi onde começou as lutas. Aí eu comecei a passar muito mal, fui no médico, eles falaram para mim que eu estava grávida de um óvulo cego, que a gravidez não ia para frente, que ele não ia desenvolver e que provavelmente o organismo ia expulsar o óvulo. Aí a gente começou a orar, eu conversei com a pastora, a gente orou, pediu para os irmãos orar, e ela começou a desenvolver a mais do que o normal.
e ela começou a desenvolver, e o meu organismo começou a ter uma reação alérgica com ela, começou a expulsar. E eu comecei a passar muito mal, já não aguentava mais vir nos cultos, os irmãos lembram, e eu sempre pedindo para Deus estar me ajudando, me capacitando, porque foi muito difícil. Que eu queria vir pelo menos nos cultos, e eu não aguentava mais. Eu começava a vomitar muito, ficava muito fraca. E com o 5º mês de gravidez eu descobri o problema, que eu tinha um problema de imunidade, que eu não tinha imunidade, eu nasci sem, e eu tinha um problema cardíaco que eu não sabia. Então, os médicos falaram que, às vezes, eu não aguentaria chegar no final. E eles sempre falando coisas negativas, e a gente sempre orando, buscando. E eu comecei a fazer um tratamento, comecei a comer coisas para aumentar a imunidade. A minha imunidade, com 23 anos, que nunca tinha subido, agora eu não tenho mais problema de imunidade. Eu creio que foi Deus. E depois já eu comecei a desmaiar muito, comecei a passar mal. Um dia eu comecei a ter um princípio de parada cardíaca, e eu nem sabia, e Deus sempre estava ali, cuidando, me guardando, protegendo ela. Aí os médicos foram pedir o exame, que falou que provavelmente ela ia nascer com um sopro no coração e com o mesmo problema cardíaco que eu tinha. E eu e o Lucas, ali naquele momento, a gente já repreendeu, falou que não aceitava em pensamento. A gente fez os exames, ela não tem nada. Ela é perfeita, ela é saudável. E eu passando muito mal com o problema do coração, não aguentava mais. Cheguei numa situação que eu não aguentava nem lavar um copo. As pessoas chegavam lá em casa, a casa estava... Eu sempre fui muito assim, eu gostava de cuidar das minhas coisas, eu gostava de fazer minhas coisas, eu mesma. E eu não podia lavar nenhum copo. E todo mundo que chegava lá em casa, a casa bagunçada, as pessoas iam arrumar minhas coisas, e para mim aquilo era muito triste. Meu marido chegava, eu não tinha jeito, ele chegava, a comida não estava pronta, a casa não estava arrumada, porque eu não aguentava. E eu passando muito mal, passando isso para ela, e eu falava, Senhor, me ajuda, porque eu não aguento ver essa situação mais. Eu não aguento mais ir para os cultos, eu não aguento mais fazer as coisas para o meu marido, eu não aguento nem curtir mais a gravidez, estava muito difícil. Aí onde Deus entrou, as coisas, chegou uma situação que a gente estava muito apertado, e eu sentei, minha avó estava lá em casa, só tinha arroz e feijão, e eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu preciso comer as coisas para dar para ela, e o Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar, vai entrar com a provisão. E eu vim no culto, Deus usou a boca da pastora para falar que não precisava preocupar, que Ele ia colocar as pessoas certas para ajudar a gente não precisava falar para ninguém. E onde foi? Deus foi, um dia apareceu um dinheiro na minha conta, depois os irmãos foram lá, levaram cesta básica para a gente, depois foi lá, sempre que a gente precisava, Deus sempre estava suprindo, e Ele falou que daquele momento nunca mais a gente ia passar falta de nada, e graças a Deus até hoje. Aí foi no dia do parto, eu estava com muito medo, porque eu tenho um problema sério com anestesia, e eu tinha passado muito mal quando eu operei de apendicite. E eu estava com muito medo, e eu tive que tomar os remédios para o coração na hora, eu já comecei a passar mal. A minha pressão baixou muito, e na hora que eu fui para a sala de parto, eu comecei a passar muito mal, eles teve que me tirar da sala de parto, me levar para colocar nos aparelhos do coração, porque eu estava passando mal. Fiquei lá em observação e voltei para a sala de cirurgia, depois de 1 hora, mais ou menos. Aí, onde foi, aplicou anestesia, não pegou. Aplicou 5 vezes a anestesia não queria pegar. Aí ela começou a pegar e ela subiu até o pescoço. E paralisou o pescoço, paralisou meus braços, paralisou tudo. E na hora que ela nasceu, eu desmaiei, eu não vi ela, na hora que ela nasceu. E depois eu acordei, a médica veio para o meu lado, trazer ela para mim ver ela de novo. Eu não dei conta de pegar minha filha, eu não sentia e eu não via ela direito, porque meus olhos estavam... Eu fiquei meio cega. E eu comecei a orar, e eu falei, Senhor, eu quero ver minha filha, eu quero pegar ela, porque eu passei tão mal para mim ficar desse jeito, o Senhor me deu ela, não foi para mim ficar desse jeito. E, de repente, eu comecei a ter uma parada respiratória.
E os médicos, o anestesista, a médica, eles ficaram meio sem saber o que estava acontecendo, porque eles nunca tinham visto isso. E eu, toda adormecida, senti alguém pegar na minha mão. A hora que eu olhei, assim, porque eu não estava mexendo, eu olhei meio de rabo de olho, eu vi que não tinha ninguém. Aí eu falei, é o Senhor que está pegando a minha mão. E a hora que eu comecei a orar, foi como se eu tivesse saído daquela sala e tivesse só eu e Deus. Foi onde que eu tive a parada respiratória e eles me entubaram. Na hora que eu voltei, eu já estava entubada. Só que eu não abri o olho, eu estava ouvindo tudo que estava acontecendo. Aí os médicos falaram assim um com o outro. O que aconteceu com ela? Eles falaram assim, a gente não sabe, porque a gente nunca viu isso. Todos esses anos que eu trabalho, isso nunca aconteceu. Não sei se ela vai voltar ao normal. Não sei se foi uma alergia, não sei se foi anestesia que subiu por causa do problema cardíaco. Eles não sabiam o que ia acontecer. E eu fui para a sala de observação e comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu quero voltar a movimentar meus braços, a enxergar que eu quero pegar a minha filha. O Senhor me deu ela, o Senhor veio falando comigo durante a gestação inteira que eu que ia cuidar da minha filha, que eu não ia morrer, que eu ia criar ela para seguir os caminhos do Senhor, e comecei a orar. E eles falaram que o normal, eu ia voltar a andar 5 horas da tarde. Meio-dia, eu já estava movimentando tudo. Então, que, sim, o Senhor cuidou, o Senhor guardou a vida dela. E eu agradeço muito a todos os irmãos dessa igreja, porque eu não vou falar os nomes, que senão eu posso esquecer, que minha cabeça também. Que eu agradeço que se não fosse vocês, se não fossem os pastores, os meus líderes, que agora eu passei por 3 líderes. Se não fosse todos eles, se não fosse todos os irmãos, a minha família, a minha mãe, o meu esposo, que sempre estava do meu lado, me ajudando, porque ele foi muito compreensivo. Às vezes eu não tinha chegado até aqui. Então, Deus me colocou aqui em Uberlândia, que minha filha era uma promessa, meu marido era uma promessa de Deus. Então, para cumprir tudo que ele fez, ele tinha prometido para mim, eu agradeço todos vocês. E eu diria que é só o começo, viu? E nós estamos num ano assim que nós vamos ter muita consagração aí, né? Aleluia. Bom, queridos, vamos então receber o nosso pregador dessa manhã, nosso irmão discípulo amado Douglas, vai estar ministrando e sendo boca de Deus para a sua vida. Amém? Que você esteja assim com o seu coração aberto para receber de Deus a palavra que virá da parte dele. Amém? Deus possa te abençoar, viu, varão? Deus possa continuar te usando grandemente em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor Jesus? Dê um glória a Deus aí. Amém. Eu creio que pode ser melhor. Não tem ninguém aqui com dengue, não, né? Dá um glória a Deus aí bem alto. Aleluias! Glória a Deus. Nosso Deus merece o melhor. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar nessa hora. Pegue a sua Bíblia. Poderosa palavra de Deus. Temos vivido dias muito intensos na presença do Senhor. Quinta-feira tivemos uma palavra tremenda com o irmão Gênison, uma palavra sobre finanças, na qual eu nunca tinha tido uma percepção como eu tive na quinta-feira. Foi bênção demais. Me senti muito honrado também, pastora, de ter sido convidado para participar do louvor do Culto Rosa. Foi bênção demais, gente. Inclusive, já estou dando a ideia para os homens criarem o culto azul. Culto blue. E, inclusive, azul é uma cor muito sugestiva. O pastor que é botafoguense, ele vai entender por quê. Mas amém. Ontem tivemos também a Macrojovem, foi muito bom. Foi bênção demais.
Tivemos aí uma pregadora muito linda, cheirosa, que é a minha esposa, Deise Slaine Panta. Mas amém, queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Essa palavra estarei trazendo para a igreja essa manhã é uma palavra simples, mas é uma palavra que vem do coração de Deus para a sua vida. E se você abrir o seu coração, você vai receber, essa manhã vai ser transformado, em nome de Jesus Cristo. E o tema dessa mensagem é: o que Deus tem preparado para nós? Será o que o Senhor tem preparado para cada um de nós? Nós vamos ver essa manhã. E o texto diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10: mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor e Pai, nós queremos te honrar, Pai, te exaltar e declararmos mais uma vez que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Nós nessa hora abrimos o nosso coração para que o Teu Espírito Santo faça a Tua obra, pelo poder que há na Tua palavra, Pai, porque a Tua palavra é a verdade, e nós entendemos que a verdade nos liberta de todo pecado, de toda prisão espiritual. Por isso, nessa hora, Espírito Santo de Deus, fica à vontade para agir, para operar e se manifestar no nosso meio, porque nós desejamos mais e mais da Tua presença. Senhor, que eu não venha falar nada de mim, Pai, mas que o Teu Espírito Santo ministre a cada coração, para que eles recebam a porção que o Senhor tem reservado para essa manhã e para o dia de hoje, e para que a gente saia daqui com a convicção daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Oramos a Ti, te agradecemos, ó Deus, amém, aleluia. Tome o seu lugar, querido, fique à vontade na casa de Deus. Palavras do apóstolo Paulo, Paulo que foi responsável por fundar a igreja ali na Grécia, em Corinto, levou mais ou menos 1 ano e meio para fundar ali esse ministério. E a igreja de Corinto não tem como esconder muito, porque se você ler os 2 livros, 1 e 2 Coríntios, você vai entender que ali era uma igreja muito problemática. Uma igreja que às vezes tinha alguns irmãos que cometiam adultério, prostituição. Era uma igreja na qual às vezes ocorria ali litígio e disputa entre os irmãos dentro da própria igreja, que Paulo até começa a advertir aqueles irmãos. Era uma igreja que tinha pessoas de diferentes raças, diferentes povos, nações. Enfim, tinha muitos problemas naquela igreja. Porém, o maior problema que o apóstolo Paulo enfrentou naquele contexto, naquele tempo, não foram os problemas corriqueiros ali da igreja de Corinto. Mas o maior problema que Paulo combateu naqueles tempos foi o problema da filosofia. Ele bateu de frente com os filósofos ali da época, porque até mesmo esses filósofos estavam influenciando negativamente a igreja de Jesus. Eles estavam utilizando do seu saber humano, do seu conhecimento, do seu entendimento, da sua maneira de pensar, para poder, como desculpa e pretexto, praticar o pecado. Eles defendiam algumas teses assim, que iam contra a palavra de Deus, dando vazão para quem acreditasse naquela linha de raciocínio, poder cometer pecado. E Paulo, ele combateu isso com a palavra de Deus, combateu com oração, combateu falando das verdades acerca do reino de Deus. Ele não permitiu que isso continuasse acontecendo naquele lugar. E se você analisar até mesmo o contexto do capítulo 2 desse livro de Corinto, você vai ver que Paulo diz que ele não pregou às pessoas daquela região com palavras de persuasão humana, com conhecimento humano, mas ele foi ter com eles no poder do Espírito Santo.
para que a fé daquelas pessoas não se apoiassem no conhecimento e na sabedoria que vem do homem, mas sim no Senhor Jesus. Paulo aqui ele está evidenciando o saber, a grandeza do conhecimento dos mistérios de Deus. Ele estava dizendo que o conhecimento do Senhor está infinitamente mais, está acima do conhecimento do homem, talvez ali dos filósofos daquela época. E o texto que a gente leu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse texto ele é muito conhecido dentro da igreja e às vezes é até utilizado por muitos de nós quando não sabemos explicar alguma coisa do reino dos céus, como que vai ser lá, o que vai ter lá, o que a gente vai fazer. Aí alguém pergunta e fala, não, irmão, a gente não sabe que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não, nem penetrou em coração humano, então ninguém sabe explicar. Mas na verdade esse versículo, ele é aplicado para todo aquele que não conheceu Jesus Cristo. Aqueles que estão nas trevas, esses sim são aqueles que não viram, são aqueles que não ouviram, e são aqueles que não sentiram em seus corações a grandeza da revelação de Deus. Como, Douglas? A Bíblia está dizendo que nenhum olho viu. Queria, por gentileza, que você lesse comigo mais uma vez, verso 9 e verso 10. A resposta está no verso 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10, mas Deus nos tem revelado pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo que está dentro de você, ele te traz essa revelação daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. É o Espírito Santo de Deus. É como se Paulo estivesse falando lá naquela época assim, ó, vocês filósofos, vocês podem saber tudo do conhecimento terreno, tudo de filosofia, tudo de sociologia, antropologia, enfim. Mas se vocês não tiverem o Espírito Santo, vocês nunca conseguirão discernir as grandezas da revelação que Deus tem preparado exclusivamente para aqueles que amam a presença de Deus. Está reservado para nós aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. E é o Espírito Santo que faz isso, que traz essa revelação. Lembro em Belo Horizonte, eu conheci uma senhora de idade, e era a irmã Luzia. A irmã Luzia não era alfabetizada, não sabia ler, não sabia escrever. E um dia eu fui na casa da irmã Luzia, eu vi ela com a Bíblia na mão, pastor. Eu fiquei pensando, mas a irmã Luzia não sabe ler, o que ela está fazendo com a Bíblia na mão? E ali eu vi, ninguém me contou isso. O Espírito Santo de Deus que habitava na vida dela mostrava o texto que ela tinha aberto ali. Começava a revelar a palavra de Deus para ela. É o Espírito Santo que faz essas coisas. Não é o conhecimento do homem. Nós vamos entender um pouco mais esta manhã o que Deus tem preparado. Se a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e o coração ainda não percebeu o que Deus preparou. Mas o que de fato então Ele tem preparado para cada um de nós? A Bíblia nos diz o que Ele tem preparado. E uma das coisas que Ele tem preparado é uma cidade. Não uma cidade terrena, mas uma cidade celestial. Jesus vai nos levar para morar com Ele na Nova Jerusalém. E eu queria que você abrisse comigo esse texto em Hebreus capítulo 11. Só lembrando que hoje você vai abrir muito a sua Bíblia, viu, querido? Aleluias. Hebreus capítulo 11, verso 14 ao 16. Primeira coisa que Deus tem preparado para a gente, uma cidade maravilhosa. Hebreus, capítulo 11, verso 14, diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Aleluias! Deus tem preparado uma cidade maravilhosa para cada um de nós. E se Ele preparou uma cidade, é porque Ele quer que a gente viva em sociedade. Segundo os estudantes de sociologia, sociedade
é um agrupamento de pessoas que vivem em estado gregário. O que é viver em estado gregário? É viver em comunhão, é viver em unidade, em conjunto. E a gente está ensaiando aqui nessa igreja aquilo que a gente vai viver lá na eternidade. Aquilo que a gente vai viver nessa cidade que o Senhor tem preparado para nós. Essa cidade é tão top, é tão maravilhosa que Deus está preparando para cada um de nós, que nessa cidade ela não terá problema de gerenciamento social. Lá não vai ter falta de luz, porque quem coordena a luz lá não é CEMIG. É o Deus que é o sol da justiça que vai brilhar sobre as nossas vidas. Nessa cidade não vai ter problema de saneamento, não vai ter problema de falta de água, porque Jesus é o rio da vida que vai passar ali naquele lugar. É uma cidade maravilhosa que Jesus está preparando para aqueles que amam a presença dEle. E tem mais, nessa cidade não vai entrar nada de ruim. Nada que é ruim entra na cidade. Nessa cidade não entra tristeza, você pode dar um glória a Deus? Não entra depressão, não entra angústia, não entra Big Brother, não entra carnaval, não entra Domingão do Faustão, não entra mosquito da dengue, não entra nada de ruim, não entra Corinthians, nada que não presta. Entra nesse lugar. Porque lá a cidade é perfeita, querido. Assim como o nosso Deus, Ele é perfeito. E Ele está preparando isso para nós. E eu comecei a fazer algumas analogias. Uma cidade terrena, o que que tem? E o que que uma cidade celestial tem? O que que você encontra numa cidade terrena? Criminalidade. Gente roubando gente. Gente matando gente. Gente furtando. Cometendo crimes. Porque essas pessoas ainda não conheceram Jesus. Quem está governando a vida dessas pessoas é o diabo, que ele veio para roubar, matar e destruir. O diabo é o maior criminoso no reino espiritual que existe. Porque ele foi um crime tentado, né, pastor? A tentativa de usurpação de função, né? Queria tomar o lugar de Deus. Nem que vocês tenham esse crime, tentativa de usurpação. Mas a verdade é que lá no reino dos céus não vai ter criminalidade, porque quem governa lá é o príncipe da paz. Isso não acontece lá. Você está achando que você vai chegar para Deus e falar: Deus, eu queria fazer um BO. BO de quê, meu irmão? O irmão está roubando a minha bênção. Lá não tem isso. Não vai ter isso. Uma cidade celestial, uma cidade perfeita. O que você tem numa cidade terrena? Você encontra corrupção, não é verdade? Os boatos, os escândalos, o mensalão, o desvio da verba pública. Na cidade você encontra, às vezes, infelizmente, a corrupção. Mas na cidade celestial, perfeita, que Jesus está preparando para cada um de nós, não haverá corrupção. Porque quem governa lá não é o prefeito Zé das Couve, é o justo juiz, é quem governa essa cidade. Com equidade, com justiça. Gente, eu quero morar nesse lugar. Essa cidade é top demais. Outra coisa que você tem numa cidade terrena, imposto. E muito imposto. Conta de água, de luz, boleto bancário, IPVA, IPTU e por aí afora. Lá nessa cidade que Jesus preparou, meu irmão, lá não tem imposto. Primeiro que Jesus vai falar para você, querido, aqui ó, não tem máquina de cartão, não tem lotérica, não tem boleto bancário, não tem nada disso. Tudo que precisava ser pago, eu já paguei lá na cruz do Calvário. Aqui não se paga nada. Aqui você vai habitar comigo por toda a eternidade. Então, a primeira coisa que Deus está preparando para a gente é uma cidade linda, maravilhosa. Tem um cantor, acho que muito antigo, se não me engano, J. Neto, que ele diz numa canção, né, a cidade é bonita e é bonita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar e o pecador não acredita. Mas a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. E a canção diz assim, e é lá que nós vamos morar, porque o Senhor tem preparado isso para aqueles que o amam, que amam a presença dEle. O que mais que Deus tem preparado para nós? Deus preparou para cada um de nós um reino maravilhoso. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31. Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao verso 34.
Amém. O texto diz assim, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Jesus deixou bem claro: entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde quando ele criou todas as coisas, ele já tinha reservado esse reino para cada um de nós. E quando você olha para os reinos dessa terra, meu irmão, você vê o quanto às vezes o homem é desorganizado, o quanto às vezes o governo humano, os reinos dessa terra, às vezes não tem nenhum princípio, talvez nenhuma ética, não tem nenhuma organização. Mas o reino de Deus é o reino mais organizado e perfeito de todo o universo. Porque o reino de Deus, ele não é constituído de coisas perecíveis, de coisas que se perdem. O reino de Deus não é constituído de coisas perecíveis como comida e bebida, mas a Bíblia diz, deixa bem claro, que o reino de Deus é constituído de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É por isso que esse reino é extremamente organizado e perfeito. Não tem confusão, não tem conflito quanto à submissão, quanto à autoridade, é tudo perfeito, é tudo maravilhoso, porque Deus preparou esse reino para nós. E analisando um reino, o que nós temos em um reino para que ele seja reino? Todo reino, óbvio, precisa de um rei. E quem é o rei desse reino? É o próprio Deus, Deus Pai. Abram comigo lá em Salmos, de número 103, verso 19. Vamos ver quem é o rei desse reinado. Salmo 103, verso 19. E o texto diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Então, está bem claro para a gente que o rei desse reino é Deus Pai. Mas espera aí, para que um reino seja reino, ele precisa também de um príncipe. Então vamos ver quem que é o príncipe. Está lá em Isaías. Isaías capítulo 9, verso 6. Vamos ver quem que é o príncipe desse reinado. Isaías 9, verso 6. E o verso diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O príncipe desse reino é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o príncipe desse reino. Olha que reino maravilhoso. Bom demais você habitar num reino desse. Mas então tá, um reino, para ser reino, não basta ter rei, não basta ter príncipe, mas precisa ter povo. Reinado sem povo não é reino. E quem que é o povo que vai habitar nesse reinado? É a igreja de Jesus. Vocês, nós, somos o povo de Deus. Abram comigo lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Aleluias. Povo do reino de Deus. Verso 9 diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Só um minuto, queridos. É isso mesmo. Eu estou em 2 Pedro. Aí não dá, né, pastor? O pessoal está ligado aí. Escola bíblica para o Douglas, hein? Me ajuda.
Verso 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Não éramos povo de Deus, mas agora nós vamos fazer parte desse reino, porque nós somos o povo do reino de Deus. Aleluia! Reino, para ser reino, tem que ter rei, tem que ter príncipe, tem que ter povo, mas espera aí, está faltando algo. Reino, para ser reino, tem que ter porta-voz, pastor. Tem que ter porta-voz do rei e porta-voz do povo. O rei quer levar a sua mensagem para o povo, ele usa o seu porta-voz. O povo quer suplicar algo ao rei, então o povo também tem que ter um porta-voz, um representante. Então vamos ver quem que é o porta-voz do rei. Abram comigo a sua Bíblia em João 16, verso 13. Quem que é o porta-voz do rei? João 16, verso 13. Falei que você ia abrir muito sua Bíblia hoje. Glória a Deus. João 16, verso 13. E diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O porta-voz do rei é o próprio Espírito Santo de Deus. Ele é o porta-voz do rei. Irmãos, quando tem alguém talvez ministrando a palavra de Deus, o que ministra ao coração da igreja não é a intelectualidade de alguém, não é um anel de doutor, é o Espírito Santo de Deus quem ministra ao coração da igreja. A gente é simplesmente um canal, um vaso, uma peça, uma ferramenta que Deus usa por misericórdia, mas é o Espírito Santo de Deus é quem é porta-voz das boas novas do rei para o povo. Mas se o rei tem um porta-voz, o povo também tem que ter um porta-voz. Então quem que é o porta-voz do povo? Abram comigo lá em Romanos 8, 26. Quem que é o porta-voz do povo, meu Deus do céu? Romanos 8, 26. Amém? Diz assim, verso 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele tem cargo duplo no reino de Deus. Ele é porta-voz do rei, mas também é porta-voz da igreja, é porta-voz do povo. O Espírito Santo que habita dentro de você, esse que te revela as grandezas de Deus. Deus tem preparado um reino maravilhoso para nós. Isso que Ele tem preparado. E todo rei, todo reino precisa de leis, né, pastor? Aqui. As leis que governam, os princípios que governam, é a Constituição Federal do Reino de Deus, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Por isso que eu disse que esse reino é um reino extremamente organizado e perfeito. E é isso que Deus tem preparado para nós. Então, amém. Deus preparou para a gente uma cidade, preparou para a gente um reino. O que mais que Ele tem preparado para nós? Deus preparou para a gente uma morada, uma casa. O pastor pregou isso, se eu não me engano, semana retrasada. Deus preparou para a gente uma casa. Abram comigo lá em João 14, verso 15. João, Evangelho de João 14, a partir do verso 1. João 14, a partir do verso 1. E o texto diz assim, Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas,
Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus está preparando uma casa para a gente, pastor, uma morada espiritual. É tão lindo esse texto, porque quando Jesus estava falando para os seus discípulos, eles conseguiram absorver mesmo o que Jesus estava falando, porque Jesus, ele é o noivo da igreja, e na cultura judaica, o noivo quando está para casar, ele chega para a noiva numa intenção de confortá-la, de deixá-la tranquila, e fala assim para ela: minha noiva, fica tranquilo, porque meu pai, ele tem muitas propriedades, ele tem muitas casas, ele tem muito gado, então fica tranquila que eu vou ser o seu provedor, eu vou cuidar de você, em outras palavras, você não vai passar necessidade. Os judeus entendiam aquilo que Jesus estava falando, porque Jesus é o noivo da igreja. Da mesma forma, ele está falando para nós: filhos, fiquem tranquilos, eu serei o seu provedor, eu vou cuidar de você, eu estou preparando uma casa para você morar. Gente, não é assim com quem quer casar? Quem está pensando em casar, começa a preparar as coisas, não é? Tem os preparativos, tem que ter, ué. Quando eu fui casar, minha esposa, nós decidimos a data. Ela falou assim: ó, meu bem, vamos fazer o seguinte, vamos começar a juntar um dinheiro aí. E aí você vai juntando, e o casamento era 1 ano após a nossa conversa. Então, durante o ano você vai juntar dinheiro e tal, para a gente já começar a comprar algumas coisas, né, para nossa casa, a gente vai estar casando, tem que preparar. Aí depois de 1 ano, faltando uma semana do casamento, ela me perguntou: meu bem, e aí, quanto que você já conseguiu assim poupar e juntar? Eu creio que na mente dela estava pensando assim: não, uns 15 mil eu já juntei, né, para comprar uma geladeira, um fogão e tal. Eu falei: bem, já estou com R$600. Aleluia, ainda bem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus começou a levantar a gente ali para abençoar, e foi bênção demais, deu tudo certo. Mas Jesus, querido, fica tranquilo, o que Ele está preparando para você não é R$600. O casamento dele vai ser lindo com a igreja, viu? Vai ter tudo do bom e do melhor. Inclusive morada eterna você terá. Está garantido para a sua vida. Amém? Está preparando uma casa para você, meu irmão. É isso que Ele tem preparado para cada um de nós. Interessante que aqui nessa terra a gente tem algumas moradas que nem sempre trazem conforto para a gente, né? Conforto para as nossas vidas. Dependendo, às vezes traz até insegurança, desconforto. Por exemplo, tem gente que mora de favor. E quem mora de favor, por mais que seja das melhores intenções, a pessoa talvez fica ali pensando: nossa, será que eu estou incomodando? Não. Será que já está na hora de eu ir embora? Será que já está na hora de eu sair? Porque a pessoa quer morar na sua casa própria. Então ela fica ali inquieta, fica preocupada: será que eu estou incomodando? Não. Mas no céu vai ser diferente. Lá no céu a gente não vai ter esse problema. Jesus fala: não, aqui você não está de favor não, querido. Eu tenho uma aliança com você. Me casa, é sua casa. Fica à vontade. A casa é sua. Tem gente que talvez nessa terra mora de aluguel, assim como eu morei muito tempo. E quem mora de aluguel é um problema, que você está pagando algo ali que não é seu. Principalmente esposas, né? Ah, eu quero mudar essa parede de lugar, quero pôr essa porta para lá, quero fazer essa reforma. Eu falo: meu bem, mas não pode. A casa não é nossa. A gente está pagando aqui, mas não é nosso. E lá no céu também a gente não vai ter esse problema. Porque Jesus disse que já está tudo pago. Lá não paga nada, querido. Ele está preparando com amor para você. Outra condição nessa terra: tem gente que mora em casa financiada, assim como eu. E a tal da casa financiada é um processo. A coisa é sua, mas não é. É, mas não é. Tanto é que se você parar de pagar o financiamento, você perde a casa. Ou seja, você ainda tem aquele desconforto, você não tem aquela plenitude de paz. E lá no céu não tem financiamento, não tem nada disso. Né, pastor? Às vezes, para conseguir uma casa aqui na terra, você tem que financiar e fazer o cadastro na Minha Casa Minha Vida. Lá na casa espiritual, querido, você tem que fazer o cadastro no livro da vida. Aí, ó, você pode morar à vontade. Você tem que deixar Jesus entrar na sua casa e na sua vida. Esse sim, está garantido.
E outro tipo de residência aqui nessa terra, o que? Aquele que tem a casa própria, literalmente, quitada. Ainda assim você tem um desconforto. Às vezes você vai viajar e fica assim, ai meu Deus, estou com medo do ladrão entrar em casa, roubar minha televisão, roubar minhas coisas. Você não tem uma plenitude de paz aqui numa casa dessa terra. Mas lá você vai ter, querido. Você vai ter a sua casa quitada. Jesus vai te dizer assim, ó, meu filho, quando você levantou a sua mão e me aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, eu quitei sua casa aqui em cima, aqui, ó. Está quitado já. E fique tranquilo que lá o ladrão, ele não pode entrar. Amém? O diabo lá não entra, ele não vai participar desse banquete que o Senhor está preparando para nós. O que mais? Deus prepara cidade, prepara reino, prepara casa. O que está faltando? O que Deus tem que preparar para a gente ainda? Uma grande festa. Deus está preparando uma grande festa para cada um de nós. Como diz um pregador, a última coisa que você vai ver lá no céu é um anjinho tocando harpa em ré menor. Lá vai ser a maior rave, a maior festa que você já viu. Festa mesmo, nessas festas que você vai comer croquete na casa dos outros, não. Festa de arrepiar. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia, lá em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, do verso 15 ao verso 24. Lucas 14, verso 15 ao verso 24. O texto diz assim: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ceia fala de festa. Uma parábola dita por Jesus. E parábola nada mais é do que uma ilustração para reforçar uma verdade. Jesus estava querendo ali aplicar, colocar no coração ali dos seus discípulos essa verdade, que ele está preparando uma grande festa. E o dono da festa convidou muitos, mas muitos começaram a dar desculpa: Deus, eu comprei um terreno, tenho que cuidar do meu terreno, comprei boi, tenho que cuidar do meu gado, eu me casei, tenho que ir para a lua de mel, cheio de desculpa. Aí Deus começou a convidar aqueles que eram alheios à promessa, que somos nós. Nós não éramos dignos, mas Ele nos convidou para sentar na mesa com Ele e provar desse banquete, dessa festa que Ele está preparando para nós quando a gente chegar lá. Vamos chegar na cidade, no reino, na nossa casa, ainda vai ter festa ainda que Deus está preparando para cada um de nós. Tem gente que pensa que Jesus, que o nosso Deus é um Deus ranzinza, mal-humorado. Não, nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus festeiro. Você sabia disso? Lá em João 5, o tanque de Betesda, Jesus estava passando por ali, ele estava indo para onde? Para a festa em Jerusalém. Jesus estava indo para a festa. Lá em Lucas capítulo 15, Lucas fala sobre as coisas perdidas: a dracma perdida, a ovelha perdida e o filho pródigo que se encontrou. E nos 3 casos, a Bíblia diz que houve festa quando reencontrado. O nosso Deus é um Deus festeiro. No Antigo Testamento, Deus instituiu tanta festa para o povo participar. Aonde que Jesus fez o primeiro milagre dele, gente? Já estava onde? Na festa de casamento. Tem dúvida que o nosso Deus é festeiro e está preparando uma festa maravilhosa para nós? Já imaginou? Eu consigo imaginar Jesus nos dias de hoje aqui em carne com a gente. Ficar sabendo que tem uma festa, ele é o primeiro para chegar lá, porque nosso Deus é festeiro. Ah, Clênia, vai ter multiplicação da sala de jovens, vai ter festa. Jesus, opa, peraí, deixa eu tomar um banho, pôr um gel no cabelo, passar um axe debaixo do braço, e vou bombar nessa festa. Tem que ser assim, porque o nosso Deus é festeiro, o nosso Deus é alegre. Amém?
Ele está preparando essa festa. Quem quer participar dessa festa aí? Aleluia! Glória a Deus. É isso que Deus tem preparado para a gente. Então, irmão, para finalizar, Deus prepara tanta coisa boa para cada um de nós. E não basta simplesmente, talvez, ter a revelação do Espírito Santo daquilo que Deus está preparando. Mas a gente também tem que fazer por onde para alcançar aquilo que Deus tem preparado. Não basta apenas saber que Deus preparou. Mas você tem que se esforçar, você tem que fazer por onde para alcançar aquilo que Deus está preparado. Deus tem preparado para cada um de nós. Então, bem rápido aqui para finalizarmos, 3 coisas que temos que fazer para que a gente tome posse daquilo que o Senhor preparou para nós. A primeira coisa é esforçar. Você tem que se esforçar para se apoderar do reino de Deus. Rapidamente, abra comigo em Mateus 11. Mateus 11, verso 12. Mateus capítulo 11, verso 12. Que diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Querido, tem que se esforçar, tem que orar, tem que ler Bíblia, tem que se consagrar para se apoderar daquilo que Deus tem preparado. Esses dias eu ouvi a história de um jovem que ele nunca se esforçou na vida. Nasceu em uma família bem, financeiramente falando, e o pai sempre deu tudo para ele, deu tudo do bom, do melhor, e ele sempre levou uma vida tranquila, nunca se esforçou para nada. E quando ele fez 18 anos, o pai deu para ele um carro 0 quilômetro, carro top, deu para ele ali, passou a dar para ele uma mesada gorda, e também colocou ele numa das melhores faculdades, e ele nunca esforçou para nada. Aí um belo dia, na faculdade, ele decidiu trancar a faculdade. Não estou a fim de estudar mais não. Aí o pai chegou em casa, viu o bonitão lá deitado no sofá, lá, na hora que era para ele estar na faculdade. O pai olhou assim: mas o que você está fazendo aqui? Não era para você estar na escola? Aí eu falei: pai, não está a fim mais não, eu tranquei lá. Aí o pai virou e falou para ele assim: então tudo bem, a partir de agora eu estou requisitando a chave do seu carro, que ele não é mais seu, estou cortando a sua mesada, e amanhã cedo você vai levantar, vai para o ponto de ônibus, vai caçar um serviço para você. Pergunta se você não voltou para a faculdade. Concluiu o curso e hoje é um agrônomo bem sucedido. Gente, tem hora que a gente tem que tomar um baque, tomar vergonha na lata, a gente deixar aquela preguiça, pastor, do diabo, misericórdia. Tem que se esforçar, tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que se consagrar. Essa semana eu estava lendo a biografia de um homem chamado Carlos Spurgeon. Ele orava tanto, lia a Bíblia tanto, que com 16 anos de idade chamaram ele para pastorear uma igreja. Ele estava pregando, tinha 20 mil pessoas, mais 10 mil do lado de fora querendo entrar para ouvir a mensagem dele. Eu falei: meu Deus do céu, um jovem. Ele esforçava tanto, dedicava tanto, que um dia ele pregou um sermão, na quarta noite, ele foi dormir, acordou na sexta de manhã. Eu falei: meu Deus do céu, somos jovens dessa igreja, Jesus. Tem que se esforçar, querido. Primeiro princípio. Segundo princípio, rapidamente, é viver uma vida de santidade. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se sem santidade eu não vou ver a Deus, muito menos vou ver aquilo que Ele tem preparado para mim. Então, viver em santidade. E em terceiro lugar, é deixar o Espírito Santo te conduzir àquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deixa o Espírito Santo te levar, deixa Ele guiar o seu coração, porque afinal de contas foi Ele que te revelou, então é Ele que vai te dar o caminho, é Ele que vai te conduzir até você alcançar aquilo que Jesus preparou para a sua vida. E entenda isso, que se você deixar o mover do Espírito Santo no seu coração, Ele vai trazer para você aquilo que o olho já não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que coração nenhum sentiu, aquilo que pregador nenhum pregou, aquilo que CD nenhum tocou, aquilo que livro nenhum escreveu. O Espírito Santo vai te revelar, querido, os mistérios e as grandezas de Deus, se você tiver uma vida firmada numa intimidade com o Espírito Santo. Amém? Então fica de pé no seu lugar, por gentileza. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. E tem mais, queridos. Deus tem preparado uma família espiritual. Porque o salmista diz que Ele faz com que o solitário habite em família.
Numa família comum, assim como o marido deve ser o cabeça da esposa, assim como a esposa deve estar debaixo da mesma missão do marido, assim como o pai cuida dos filhos, os filhos honram os pais, assim também é na família espiritual. Deus separou pessoas para cuidar de você, para cuidar da sua vida, que você possa contar independente do tempo e do momento. Deus tem preparado tudo isso. Deus tem preparado essa cidade, tem preparado esse reino, tem preparado a sua casa espiritual, tem preparado esse banquete, essa festa para você, e o Espírito Santo está em você. Os seus olhos hoje podem ver, os seus ouvidos podem ouvir, e o seu coração pode sentir o que o Senhor preparou para você. E a sua missão a partir de agora é levar para aqueles que ainda estão cegos, surdos e insensíveis à voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos nessa hora. Aleluia. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos espirituais a cada dia pela revelação do Espírito Santo. Deus, faz o nosso coração sentir. Se porventura, Deus, há nessa manhã algum coração de pedra, tira, Deus, e coloca um coração de carne, para que ele tenha sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e perceber as grandezas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. Nós abrimos, Deus, o nosso coração nesse momento para a Tua revelação, para a Tua manifestação, e com um coração grato nós Te agradecemos, Deus, por aquilo que o Senhor tem preparado. Nós cremos que vamos habitar nessa cidade celestial, nós cremos que faremos parte do reino de Deus, que estaremos nessa grande festa que o Senhor tem preparado para nós desde a eternidade, Pai, porque nós confiamos em Ti, Jesus. Aleluia. Deus tem o melhor pra mim. É isso que Ele tem preparado, o melhor para você. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem preparado o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi não se compara com o que há de vir. Nessa hora você vai fechar os seus olhos e você vai colocar a mão assim no seu peito, na altura do seu coração. Deus está reservando algo para você. Deus está reservando algo maravilhoso para mim, para nós. Só que tudo depende de uma escolha, de uma decisão. Aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem penetrou em coração humano. Depende de uma escolha, e você pode fazer essa escolha hoje. E nós vamos orar, porque Deus tem o melhor para você. Ele não quer que você viva uma vida qualquer, uma vida mediana. Ele quer te dar a vida abundante. E eu peço que você ore comigo dizendo: Senhor, nesta noite, nesta manhã, eu ouvi a Tua palavra, entendi, compreendi a essência do Seu amor, que é expressa em Cristo Jesus. Eu sei que o Senhor está preparando morada celestial, e eu quero ir morar no céu. Por isso, nesta manhã, eu abro a minha boca e confesso Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu, Pai, que um dia andei em Teus caminhos, na Tua presença, na Tua casa, mas me desviei, me afastei. Nesta manhã, arrependido eu volto, na certeza que serei aceito, que serei recebido. Renova, Senhor,
a tua aliança comigo, e eu renovo agora a minha aliança contigo. Nessa manhã, nós estamos aqui reunidos, e você está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe aqui, porque Ele tem o melhor. Se você orou nessa manhã, fez essa oração e se identificou com ela, recebendo Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ou se reconciliando com Ele, porque dia a dia nós temos que manter a nossa salvação, para que nós possamos morar no céu. Se você se identificou, eu quero que você levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você nessa manhã. Você se identificou com essa oração? Amém. Se você está se identificando com essa oração de reconciliação, você que sabe que ainda está distante, às vezes está sem congregar, está sem a presença ali manifesta de Deus na sua vida, hoje você pode voltar e se reconciliar com Ele. Alguém nessa manhã quer se reconciliar com Jesus? Alguém nessa manhã quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Deus está pronto a te abençoar. Basta a sua escolha, a sua decisão. Amém, Jesus. Vamos cantar. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido foi, não se compara com o que há de vir. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre tem o melhor. O Senhor tem o melhor. O Senhor deu por nós o melhor. Por isso, nós não fomos consumidos, por causa do seu amor, da sua misericórdia. Que haja em nós também, Pai, um sentimento, ó Deus, uma consciência que devemos estar na tua casa, devemos estar na tua presença, devemos estar no seu caminho, devemos nos consagrar, devemos ser guiados pelo teu Espírito, devemos, ó Pai, buscarmos santificação, santidade. Nós possamos ter consciência desse esforço que depende de nós, e que possamos sair daqui, da tua casa, na certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ó Deus, nós não apostatamos da fé, nós não perdemos a nossa salvação, mas temos mantido dia a dia. E em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar a tua igreja nessa manhã. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Aleluia!